falando sobre o sermão escatológico de Cristo, um assunto que eu abordei inicialmente hoje pela manhã, mas quem não estava de manhã não vai ter dificuldade nenhuma de acompanhar o que eu vou falar agora. Eu quero então inicialmente ler em Mateus 24, os versos 1 até o verso 4, passagem que eu já li na parte da manhã. Mas leia comigo. Mateus capítulo 24, versos 1 a 4. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Eu vou parar aí e fazer uma breve observação. Essa passagem aqui, então, introduz a conversa onde Jesus vai falar coisas relativas à sua segunda vinda, à consumação do século e também à destruição de Jerusalém, que já aconteceu e aconteceu no ano 70 do nosso calendário. O que acontece, na realidade, é que Jesus ali, falando com os discípulos no início desse capítulo, que aquelas construções que tanto lhes impressionavam não ficariam ali, que seria tudo destruído, os discípulos presumiram que Jesus estava associando aquilo ao fim do mundo, porque estava muito profetizado já e muito claro para eles que um dia haveria uma nova criação. Os céus e a terra que hoje existem passarão, para que Deus faça novos céus e nova terra, é um termo que você encontra em Isaías, é uma coisa que você encontra nos Salmos, em vários lugares, é parte da expectativa de Deus. Um dia haverá um mundo perfeito e esse mundo, essa ordem vai acabar. E os discípulos então naturalmente presumem que se Jesus está dizendo que o templo de Jerusalém seria destruído, eles então entenderam que seria nessa ocasião. Então eles pedem essas coisas, eles pedem que Jesus explique quando isso sucederá e que sinal haveria de que essas coisas estão para se cumprir. As quais coisas? Isso Jesus acabou de falar, de não ficar pedra sobre pedra, a consumação do século e a vinda de Cristo. O que eles entendem que são um evento único. Mas Jesus vai lhes mostrar que não é bem assim. Não é que existe um evento que ele virá e trará então também a destruição do templo. Ele virá e trará sim a consumação do século, mas ele não virá até que primeiro aconteça a destruição do templo, porque isso estava previsto acontecer ainda de outra maneira, uma coisa que estava profetizada no Velho Testamento que teria que acontecer. Agora, você sabe que se existe qualquer coisa que deve acontecer neste mundo, isso tem que acontecer antes que Cristo venha ou acabou-se o tempo para que isso aconteça. Qualquer coisa, então, que for profetizado, que irá suceder, que ainda não sucedeu, e Jesus Cristo vai vir para julgar vivos e mortos, então tem que ser antes disso. E daí você entende alguma coisa interessante. Qualquer coisa que nós soubermos por certo que está profetizado, mas que ainda não se cumpriu, ainda terá que se cumprir, e terá que cumprir-se antes da consumação do século, antes do fim do mundo. Faz sentido? Qualquer coisa para essa vida. Então vamos pensar uma questão aqui. Em certa ocasião, no final do Evangelho de João, depois da sua ressurreição, Jesus profetizou que Pedro morreria, que ele não estaria vivo na sua segunda vinda. E falou com ele como ele morreria. Só que aí ele até pergunta para Jesus: em relação a João? E Jesus diz para João assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, então assim, o que te importa? Isso não é assunto seu. E nesse momento você nota uma coisa interessante. Ele não falou que João estaria vivo até a segunda vinda, mas ele disse que eu não vou te falar informação sobre João. Já sobre Pedro, sim, você sabia que Pedro iria morrer antes da volta de Cristo. E aí, o que você faz então com a ideia da iminência da volta de Cristo? Você vai dizer assim: bem, então realmente não tem como Jesus voltar enquanto Pedro estiver vivo. Mas é claro, você não sabe, Pedro pode morrer de uma hora para outra e de repente Jesus volta logo, certo? Mas enquanto Pedro ainda está vivo, Jesus não poderia voltar. Agora, naquela época, como eles não tinham a comunicação fácil de nós hoje, que nós temos hoje, Pedro poderia estar numa cidade e pessoas de outras cidades não iam saber se Pedro estava vivo ainda, porque até a notícia chegar levaria dias. Mas você percebe assim, o que eu quero dizer?
teria que se cumprir qualquer coisa profetizada para acontecer nesse mundo antes que viesse o fim do mundo, naturalmente. Então, uma coisa que eu quero que você pense assim comigo. O apóstolo Paulo lida com essa mesma realidade quando ele fala sobre o homem da iniquidade em Tessalonicenses. Ele diz que a questão de Jesus Cristo vir e nós nos reunirmos com ele diz isso de modo nenhum acontecerá antes que aconteça primeiramente aquelas coisas que nós sabemos que foram profetizadas, uma apostasia na igreja e o surgimento do homem da iniquidade que vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. Se isso ainda não cumpriu, então Jesus Cristo não pode voltar. Percebe o que eu quero dizer? Nós temos que então esperar que isso se cumpra, porque depois de Jesus Cristo voltar não tem mais como isso se cumprir, e toda profecia irá se cumprir. Bem, então, a questão que nós precisamos de observar é que, em determinados momentos, a Bíblia mostra, sim, realidades que estavam para se cumprir ainda, que não haviam se cumprido. E quando isso é o caso, você sabe que a volta de Cristo só pode acontecer até depois disso. E o que Jesus vai fazer com os seus discípulos aqui, ele vai trabalhar nesses moldes e falar com eles assim. Veja bem, o dia que vocês estão querendo saber quando vai acontecer, não tem como vocês saberem. Ele vai dizer para os discípulos, nem eu sei isso aqui. Não, hoje, o Senhor Jesus Cristo não está na sua condição de humilhação, ele se sujeitou a esse tipo de limitação. Mas após a sua glorificação, voltando à glória que ele tinha junto ao Pai antes que houvesse mundo, como ele diz na sua oração sacerdotal, é claro que o Senhor Jesus Cristo dispõe desse tipo de informação, mas era parte da sua missão aqui na Terra existir como ser humano dentro das limitações que um ser humano tem de passar fome, de ter necessidade de dormir e essas coisas todas, e também de não saber todas as coisas, ou ele não seria realmente uma pessoa vivenciando uma experiência humana. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, olha, isso não está revelado na Escritura, isso não está revelado em lugar nenhum, e isso ninguém vai saber, o dia da segunda vinda. Mas uma coisa você tem como saber, qualquer coisa que for profetizado por Deus que irá acontecer antes da segunda vinda, tem que acontecer primeiro, certo? Então, o Senhor Jesus Cristo vai pegar e falar com os discípulos, então, essa pergunta deles, que sinal haverá? E ele vai dizer o seguinte, bem, primeiramente, vede que ninguém vos engane. E nos versos seguintes, ele cita coisas que seriam falsos sinais, que ele diz, isso aí não é indicador que vocês podem olhar, isso aqui está montando o cenário. Tipo o quê? Pessoas vindo em nome de Jesus dizendo, eu sou Cristo, guerras e rumores de guerras, até mesmo as pessoas perseguindo a igreja, perseguição, essas coisas não são indicadores. Mas, a partir do verso 15, Jesus vai dar uma coisa que ele diz, isso aqui, vocês podem perceber que serve de sinal, não no sentido em que isso aqui acontecendo, necessariamente a segunda vinda acontece de imediato, mas no sentido em que isso tem que acontecer primeiro, não tem como acontecer antes que isso aconteça. E o que é o assunto? É a destruição de Jerusalém pelos romanos, que já era predita no Velho Testamento, especialmente nas profecias de Daniel, capítulo 9. Então, o que o Senhor Jesus Cristo fala aqui com os discípulos, verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, Jesus está dizendo, vocês precisam estar atentos a isso. Quando isso acontecer, Jerusalém vai cair, e não fique em Jerusalém, não fique em Israel, fuja para onde você puder. Mas não fique ali achando que haverá uma intervenção divina para livrar a nação de Israel, porque não haverá. O Senhor Jesus Cristo, na linguagem registrada por Lucas, naquela ocasião, falou assim, Lucas 21, verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima à sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Está vendo? Existe já profecia escrita que haveria vingança, então, contra o povo de Israel, por causa da rejeição da palavra de Deus, que culminaria em seu ápice na rejeição do próprio Messias. Então Deus traria juízo contra eles, contra aquele povo. E veja que ele diz bem especificamente, haveria ira contra este povo. É uma linguagem que o Senhor Jesus Cristo usa em descrever essas questões. Agora, se isso então é verdade,
Jesus está dizendo, não vai ser antes que isso aconteça, mas depois disso, vocês precisam estar prontos, porque aí sim pode acontecer. Então, de certa maneira, eu vou te dar um sinal de uma coisa que tem que acontecer antes. É isso aqui. Isso aqui tem que acontecer primeiro. Só depois disso que pode acontecer a segunda vinda. E dessa maneira, Jesus separa os dois eventos e não deixa que eles pensem que a destruição do templo aconteceria por ocasião da sua segunda vinda. Bem, então vamos observar a partir do verso 23, e observe o que ele diz agora. Verso 23, Mateus 24 diz, então, se alguém vos disser, eis o Cristo ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque deixa-me parar aí e falar sobre esse verso. Aqui tem uma palavra que eu acho que é interessante observar. A primeira palavra aqui, o então, é uma palavra que, em grego, a palavra tote. Essa palavra é uma palavra que tem a ver com tempo, tem a ver com ocasião. Você sabe que então, em português, tem mais que um sentido. Tem, às vezes, a ideia de, está chovendo, então eu vou levar um guarda-chuva. O então, aí, não é uma questão de tempo. Então, tempo como clima, né? Mas eu digo assim, é uma questão de sequência de eventos. Mas é uma questão de causa-consequência. Já que está chovendo, portanto, levarei um guarda-chuva. Então, o então pode ser um equivalente de um portanto, certo? Agora, então também pode ser a ideia de, a mesma coisa de um e em seguida, ou depois. Por exemplo, o que você fez hoje? Hoje eu levantei, eu arrumei a casa e então eu fui no supermercado. Eu arrumei a casa e então, ou eu arrumei a casa, então seria o quê? E depois eu fui no supermercado. Não seria a ideia de consequência, tipo assim, eu arrumei a casa, portanto eu fui no supermercado, certo? Agora, essa palavra que está aqui no grego, ela não é uma palavra que poderia ser então no sentido de portanto, mas então no sentido de e naquela ocasião. E nesse momento e nessa altura é que então isso pode acontecer. E o que Jesus então vai dizer para as pessoas é que ele não poderia voltar até que isso se cumprisse. Mas uma vez que isso se cumpre, aí ele diz, então, aí sim já é possível, mas aí ele vai avisar sobre como é a natureza real da segunda vinda, para que ninguém possa ser enganado novamente com uma pretensa história de que Jesus já tenha voltado e ninguém ficou sabendo. É isso que ele vai dizer. Agora, deixa-me falar alguma coisa sobre isso aqui, porque o que eu acabei de dizer é que duas das traduções que eu consultei do português erram nessa tradução. Tá? Se você pegar Mateus 24, 23, na NVT, a nova versão transformadora, ela escreve assim, portanto, se alguém vos disser, vejam, o Cristo está aqui. A nova tradução na linguagem de hoje diz, portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem. A palavra portanto não é uma tradução válida para a palavra que está no original. É uma tradução que é, bem, se você olhar o português então e portanto, em algumas ocasiões é sinônima, mas aqui não é legítimo isso. Então poderia ser, mas também poderia ser e depois, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não acrediteis. E o que Jesus está dizendo? Primeiramente, Jerusalém vai ser destruída pelos romanos e como ele disse, né, o povo de Israel seria espalhado pelo mundo, seria levado e levado escravo, cativo, pelo mundo afora. Aí ele diz, depois disso, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não acrediteis, porque eu vou te contar como é que vai acontecer a segunda vinda. E ele está mostrando que a segunda vinda, na verdade, ela só pode acontecer depois que cumprisse essas profecias, mas para que ninguém te engane, você precisa saber como que será, então, a segunda vinda. E vamos ler, então, o que acontece no verso 23 e em seguida. Verso 23 novamente. Aliás, deixa-me fazer o seguinte, eu quero ler para vocês como está em Marcos, no capítulo 13, e depois eu leio a versão aqui de Mateus novamente. Mas a mesma coisa na declaração de Marcos, e eu vou ler aqui da Revista e Corrigida, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então
se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Isso está no grego, kai tote, é duas palavras, é o e então, que dá aquela mesma ideia que você fala assim, primeiro eu fiz isso, e então eu fiz aquilo. Eu formei da faculdade e então comecei a trabalhar nessa empresa. Percebe a ideia? E é assim que isso é usado. E Jesus está dizendo, primeiro vai acontecer esse período de tribulação em que a nação de Israel será destruída pelos romanos, Jerusalém será destruído, o templo será destruído, e depois disso é que você tem que pensar, agora Jesus pode voltar. Só que, lembrando, não vai ser da seguinte maneira, Jesus vai voltar secretamente e ninguém vai tomar conhecimento. Não vai ser assim. Então agora vamos ler, então, mais uma vez em Mateus 24, e eu vou ler do verso 24 em seguida. Ou do verso 23 mesmo. Se alguém vos disser, então, né, depois disso, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Agora, então, veja o que Jesus está dizendo aqui. Uma vez que você, então, tem essa realidade que já aconteceu o que você sabe que precisa acontecer de profecia antes da volta de Cristo, e fique, então, atento. Mas veja só, novamente, nessa expectativa que Jesus vai voltar, não deixe que ninguém te engane, porque vai aparecer gente dizendo que Jesus já voltou, Jesus já voltou, ele está escondido em algum lugar, só não se manifestou para o mundo ainda, mas ele está lá não sei onde, ou a ideia é que uma pessoa chega dizendo, eu sou Jesus, eu voltei, eu sou assim, eu que sou Jesus. E pessoas que vivendo em outras partes do mundo talvez não tivessem visto Jesus pessoalmente ou alguma coisa assim, poderiam falar assim, eu acho que é ele sim e tal, entendeu? Então ele está dizendo, uma vez que acontece a destruição de Jerusalém, esteja pronto, preparado e observando para a segunda vinda, mas não cai no papo de gente assim não. E aí ele explica, sabe por quê? Porque o jeito que vai acontecer da segunda vinda é assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não vai ter como você não ficar sabendo quando Jesus Cristo voltar. Ele será visível a todas as pessoas, em todos os lugares, e não haverá como não identificá-lo ou não reconhecer que ele voltou. Então, a natureza da segunda vinda é assim. E o que Jesus, então, quer enfatizar aqui é que a segunda vinda será um evento que ninguém deixará de perceber o que aconteceu. E ele, então, vai explicar melhor. Veja o verso 29 agora. Ou 28, aliás, que eu não li. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Isso é um modo de falar, onde tiver gente no planeta, Jesus será visto na sua segunda vinda. Então, onde tiver gente, não vai ter ninguém que não vai saber que Jesus voltou. Então, você viu Jesus voltar? Não. Então, ele não voltou. Se alguém chegar e falar, mas Jesus já voltou. Ele voltou em 1914, ou alguma outra idiotice dessas, você pode descartar. Ok? Então, essa é a ideia. E aí, Jesus vai explicar. Veja então, capítulo 24 de Mateus, verso 29 agora. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Está vendo o que eu estou dizendo? A tribulação daqueles dias é aquela destruição de Jerusalém, que vai ser uma tribulação que não tem igual. Ok, não é parte daquela tribulação a segunda vinda. A segunda vinda, ela é dita e ela é posterior. A palavra logo que está aqui não quer dizer a ideia de instantaneamente após. A tribulação acabou, os judeus foram levados e vendidos às nações. Então agora tem que vir. Não, ele está dizendo logo depois disso. Mas é aquele logo bíblico que diz, é logo no cronograma de Deus, a gente não sabe quanto tempo isso pode levar, porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, mas depois disso, não tendo mais nada que deve se cumprir, você tem que estar pronto, porque agora ele pode vir logo. Percebeu como que é o modelo? Então, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Mais uma vez, eu quero enfatizar isso. A tribulação daqueles dias chegará ao seu fim, completará, e já não haverá mais aquilo acontecendo.
Porque você lembra que Jesus disse, aquela tribulação de Jerusalém, aquela destruição do povo judeu, seria uma tribulação como nunca houve antes e nem haveria depois. Ela vai acabar e depois disso vai haver o quê? Depois disso, instantaneamente ao fim do mundo? Não, não é isso que Jesus está dizendo de jeito nenhum. Porque ele diz que eles serão levados e vendidos como escravos em todas as nações. Ele diz ainda que Jerusalém seria pisado pelos gentios até que se completem os tempos das nações. Então ele está dizendo, depois disso ainda tem história para contar. Só que você tem que ficar pronto uma vez que aconteça a destruição de Jerusalém, porque logo após aquela tribulação findar, aí sim Jesus pode voltar. Aí você tem que estar pronto. Então veja só, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, observe como Jesus está colocando a coisa. Aconteceu aquela tribulação? Então, fiquem prontos, mas saibam que não será uma vinda que as pessoas poderão deixar de notar. A coisa acontecerá da seguinte maneira: antes que Jesus apareça, e ele vai aparecer, ele vai voltar aparecendo para todo mundo, vai acontecer assim, ele vai escurecer o sol, a lua e todas as estrelas do céu, vai ficar um preto absoluto em todo o planeta, ninguém vai ver nada lá fora. E aí o que vai acontecer? Aí Jesus vai aparecer no céu, com grande glória, e todo mundo vai ver Jesus. Todo mundo, todo olho o verá. E na realidade, os anjos de Deus virão e recolherão do mundo todos os salvos e os levarão então a encontrar com Jesus no ar. À vista de todo mundo, vendo, o sol escureceu e Jesus está lá na sua glória, e todos os salvos então encontram Jesus e são arrebatados para o céu. Percebeu como que isso vai acontecer? E aí Jesus então diz, é assim que será a vinda do Filho do Homem. Então ninguém vai ficar sem ver, ninguém vai ficar sem entender o que aconteceu. E existem passagens aqui paralelas de Marcos e Lucas que acrescentam alguma coisa. Eu quero ler sobre isso nas outras passagens, porque eu acho que isso enriquece bastante. Veja, primeiramente, Marcos 13, verso 24. Ok, Marcos 13, o verso 24 é a versão de Marcos nos contando a mesma coisa que Jesus disse. E veja como que ele explica. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, quer dizer, quando aquela tribulação estiver finda, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão, está vendo quem? As pessoas do mundo inteiro verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então todo mundo que é salvo no planeta, inclusive os mortos que ressuscitarão naquela ocasião, serão então arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E aí você vai notar também que Jesus usa essa expressão, isso está no verso 30 de Mateus 24, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso é uma referência de uma passagem em Zacarias. Agora é interessante que isso também é citado em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 foi escrito na década de 90, até mesmo bem depois da destruição de Jerusalém, fala dessa maneira. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele certamente. Amém. Quer dizer, Jerusalém já está destruída. E eles estão ainda na expectativa de acontecer isso que Jesus descreve no verso 30 de Mateus 24. Você está vendo como que as duas coisas estão desassociadas? Então Jesus está dizendo, aquela tribulação lá vai acabar. E quando ela acabar, após aquela referida tribulação, é que vai acontecer a volta de Cristo. E aí, após isso, vocês precisam estar atentos, para a vinda de Cristo estar prontos.
mas será dessa maneira, será uma vinda visível, todo olho verá Jesus, e não será uma vinda secreta que alguém poderia dizer para você, você não sabia que Jesus já veio, não? Ok, então qualquer pessoa que está dizendo assim, a segunda vinda aqui já aconteceu, esse trecho aqui que diz que as pessoas, né, de as famílias da terra lamentarão que Jesus veio, isso já aconteceu. Não aconteceu. Jesus está dizendo exatamente o contrário, se alguém te disser isso, não acredite. Por quê? Porque vai ser um negócio visível, marcante, inconfundível e ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ter que informar o outro o que aconteceu. Porque naquele dia, todas as pessoas verão. Inclusive, presta atenção, os que o traspassaram. Você sabe que indivíduos como Anás e Caifás, responsáveis pela morte de Jesus, morreram pouco tempo depois da crucificação de Jesus, que eles já eram homens de idade. Eles não viveram 10 anos depois da crucificação de Jesus. Só que eles, naquele dia, verão Jesus. Como que eles vão ver Jesus? Porque os mortos ressuscitarão. E Jesus Cristo fez uma profecia para eles. Lembra lá no Sinédrio, em que Anás perguntou, és tu o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ele disse, é como dizes, e vereis o Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. Anás, Caifás, aqueles homens que morreram pouco tempo depois, estão mortos no túmulo, que já não estavam vivos no dia em que Jerusalém foi destruído, aqueles homens verão o Senhor Jesus Cristo vir. Essa profecia também não vai falhar, porque os mortos ressuscitarão no dia em que Jesus Cristo voltar. Os salvos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Mas vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Então, os que estiverem salvos, sendo arrebatados juntamente com os que estão ainda vivos, aguardando a vida do Senhor, para encontrar Cristo no ar, e os perdidos ressuscitarão também, mas não serão arrebatados, ficarão para trás, junto com os perdidos todos, simplesmente vendo Jesus vindo como o juiz sobre o mundo. Mas primeiro ele reúne todo o seu povo, toda a sua comissão, todos os seus santos, para vir com ele sobre o mundo como juiz. Essa que é a cena que está sendo descrita aqui. Bem, deixe-me então adiantar e olhar o verso 32. Aqui no verso 32, Jesus Cristo então prossegue e fala assim, Mateus 24, ok? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Ok, vou parar aí. Eu quero que vocês notem que Jesus aqui então dá uma coisa. Os discípulos falaram assim, nos dá um sinal. Qual será o sinal da tua vinda, da consumação do século? Jesus diz, ok, vou te dar um sinal. Presta atenção. Aprende uma parábola que é a parábola da figueira. A figueira funciona assim. Quando você nota que seus ramos se renovam e começam a brotar folhas, você sabe que está próximo o verão. Agora, observe o exemplo. No ciclo de um ano, o verão começar, não funciona assim. Brotou uma folha na figueira. Ah, então, brotou uma folha, começou o verão. Não. O que significa? Brotou a figueira, o verão se aproxima. Não vai ser verão antes da primavera. Mas começou a primavera, começou a brotar folha, o que você está dizendo? Agora estamos chegando perto. Ok? Percebeu o exemplo? Agora olha o que ele diz. Assim também vós, quando virdes acontecer todas essas coisas, agora observe, todas essas coisas é como a figueira começar a brotar. Então você sabe que está próximo às portas. O próximo às portas é o quê? É o verão, na parábola. Pois então, o que é a figueira brotar e o que é a chegada do verão? O que isso representa nessa parábola? O sinal, a figueira brotar, é o acontecimento de todas essas coisas que Jesus disse. E quando isso acontecer, aí você pode saber que outra coisa está próxima. Qual que é a outra coisa? A segunda vinda. Então observe como que Jesus fez aqui. Todas essas coisas que eu falei,
vai entrar aí o exército romano e eles vão criar uma angústia, uma tribulação tal como nunca esse pessoal passou e nunca depois haverá. E eles vão destruir o templo, o santuário, e eles vão pegar os judeus e espalhar os judeus pelo mundo como escravos. Ok. Quando vocês virem acontecer tudo isso aí vocês podem saber que a segunda vida está próxima. Percebeu como que funciona? Esse é o único sinal que ele vai dar. Aquele sinal aconteceu, aí ele diz, depois disso, você não vai ter um sinal que vai te dar um alerta melhor do que esse. A única coisa que você tem que saber é, isso tem que acontecer primeiro, depois disso, aí fica esperto. É assim que Jesus está trabalhando. Agora, tem pessoas que vão dizer, mas aí não interessa, poxa, eu quero uma coisa que me diz, tipo assim, vai ser semana que vem, nos dias antes. Aí Jesus vai dizer, isso não vai ter. Porque quanto a isso, a segunda vida será como um ladrão que não tem aviso. Então, as pessoas começam a querer dizer assim, não, mas eu quero sinais assim. Eu quero poder dizer assim, não está acontecendo isso no mundo, então agora não vai acontecer, nem semana que vem, né? Posso marcar meu casamento para o ano que vem, sei lá. Mas não vai acontecer vindo de Jesus. Mas aí eu vejo essas coisas, aí eu falo assim, agora eu tenho que preparar. Agora eu tenho que começar a evangelizar com fervor, porque o tempo está acabando. Não, você não vai ter isso. O que o Senhor Jesus Cristo deixa claro é que a sua vinda mesmo, a única coisa que você pode saber é qualquer coisa que foi profetizada para acontecer nesse mundo vai ter que cumprir primeiro. Aí uma hora que aconteceu tudo aquilo que já foi predito, então, meu filho, agora fica esperto, porque não tem mais nada para você aguardar. Pode acontecer agora, a partir desse momento que tudo se cumpriu, pode acontecer a qualquer hora. Esse é o modo que ele está mostrando isso. Agora, como serão as circunstâncias do mundo? Às vezes o pessoal faz exatamente aquela coisa que eu mencionei isso de manhã. Mas quando eu ouvi falar de guerras, de rumores de guerras, isso é sinal. Não, isso Jesus disse é o não sinal. Isso é o tipo de coisa que não é indicador. Ele diz, não deixa ninguém te enganar não, porque é necessário assim acontecer, mas isso não indica o fim. Por outro lado, a Bíblia diz que o que acontecerá na vinda de Cristo será assim, o mundo estará achando a última coisa que pode acontecer é Jesus voltar. Jesus diz que ele virá como um ladrão. Ele diz que ele será como nos dias de Noé, que as pessoas estarão levando a sua vida em frente pensando assim, fora de risco esse negócio aí de Jesus voltar ao fim do mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, ele diz, quando andarem dizendo paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Quer dizer, o mundo não vai estar numa agitação, numa tribulação, com o anticristo fazendo guerra para todo lado, e todo mundo desesperado, e dizendo, são os fins dos tempos, são os fins dos tempos. Não vai ser nada disso não. O mundo vai estar correndo normalmente, igual aconteceu em Sodoma e Gomorra quando Deus destruiu, igual aconteceu antes do dilúvio, ninguém achava que ia acontecer nada. E de repente, sem sinal, veio o juízo. E Jesus diz vai ser assim também naquele dia. Então, você não fica esperando assim, mas me dá um sinal, me dá um sinal. Não, não tem outra coisa não. O que vocês vão ter de sinal é isso aqui. Agora, deixa eu então voltar aqui ao verso 33 e leia comigo novamente o verso 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ok, essa é uma passagem extremamente interessante. Eu quero então que vocês observem uma questão aqui comigo. Essa passagem tem gerado muita discussão desnecessária por causa de algumas pessoas que tentaram pegar isso aqui para dizer que Jesus declarou que a sua segunda vinda aconteceria naquela geração. Isso é falso, Jesus não disse isso. E qualquer leitor atento deveria pegar isso. Mas alguns inimigos e críticos da Bíblia começaram a usar isso, principalmente no século XIX, para dizer, veja só, Jesus falou sobre a sua segunda vinda, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então a vinda de Cristo não aconteceu naquela geração, então já passou, fora de risco. A Bíblia errou. Jesus achou que ia acontecer naquela geração, não aconteceu. E algumas pessoas ouviram isso e desesperaram e falaram assim, não, eu tenho que defender a Bíblia, não posso deixar isso acontecer. E então começaram a olhar esse negócio e falaram assim, nossa, é mesmo, hein? Aqui diz, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então a segunda vinda tinha que ter acontecido. Aí as pessoas pegam e falam assim, já sei.
Sabe aquele quadro que diz: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, as pessoas então verão no céu o sinal do Filho do Homem? Aquilo tudo aconteceu naquela geração. Quando Jerusalém caiu, tudo isso aí aconteceu. É simbólico? Não. Ok, eu quero te mostrar assim, o absurdo disso. Porque nessa forma de interpretar o verso 34, o tudo isto inclui a destruição de Jerusalém, a partir do verso 15, e inclui a segunda vinda, descrita nos versos 29 a 30, na verdade, até antes, né? Os versos, deixa eu olhar aqui, o verso 27, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então tudo isso inclui essas coisas. Ok, deixa eu te mostrar uma dica para você perceber o erro que isso aí é. Leia comigo, novamente, o verso 33. Assim também, vós, quando vides todas estas coisas. O que significa todas essas coisas? É a destruição de Jerusalém, é a tribulação que aquele povo iria passar. E também a segunda vinda? É tudo? Porque se for, o que ele diz então quando ele fala: sabei que está próximo às portas? Está próximo o quê? Ele não falou mais nada. Ele não falou mais nada. É muito simples, gente. Jesus está dizendo: quando você vê a destruição de Jerusalém e as coisas todas relacionadas àquilo, quadro A, saiba que está próximo à segunda vinda, quadro B. E aí o que ele diz? E, em verdade, eu te digo que todas essas coisas, quadro A, vai acontecer nessa geração. E o quadro B, em relação a esse outro dia, ninguém sabe. Percebeu? É muito simples isso aqui. E o pessoal, então, é só desembolar. Você não tem como fazer. Aliás, se você ler isso aqui no grego, é exatamente a mesma palavra. Aqui, a tradução que eu uso, ela, para questão de estilo, ela faz uma diversidade. Mas se você ler aqui no grego, está assim: assim também, quando virdes pantatauta, sabei que está próximo às portas. Em verdade, eu te digo que não passará essa geração sem que pantatauta aconteça. São as palavras gregas que ele usa. São as palavras idênticas. Deveria ser idêntica em português, que facilitaria a pessoa perceber. Então, todas essas coisas não incluem a segunda vinda. Mas a destruição de Jerusalém é aquele dia que vai acontecer naquela geração, e de fato isso aconteceu. Agora, a segunda vinda, ele diz: não, isso aí eu não vou te falar. Você só tem que saber que depois daquela tribulação toda, e acontecer tudo aquilo, aí é que ela vai acontecer, mas quando? Ninguém sabe. Leia comigo novamente, então, o verso 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ok? Sem que a destruição de Jerusalém, a tribulação, tudo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, a segunda vinda, ninguém sabe. Deu para pegar então? Ele está então separando as duas coisas. E ele está dizendo, e é absurdo você dizer que Jesus disse que a sua segunda vinda aconteceria naquela geração. Porque ele disse: sobre a segunda vinda ninguém sabe o dia nem a hora. Agora vamos continuar lendo e vamos observar que o que Jesus vai fazer agora é anunciar para os discípulos que eles teriam que necessariamente vigiar e estar prontos, exatamente por isso. Porque como ninguém sabe o dia nem a hora, a única coisa que você tem que saber é que você tem que estar pronto. Porque pode demorar pouco e pode demorar muito. E, gente, Jesus está falando aqui com toda a transparência. Isso é impossível de se saber. Nem ele sabia. É por isso que é ridículo, às vezes, chega uma pessoa aí dizendo assim: porque nós lemos o Velho Testamento e nós estamos lendo lá as profecias de Daniel e de Ezequiel e estamos fazendo uma conta aqui, e aqui a Bíblia está mostrando que a volta de Cristo será no ano tal. E aí marca uma data aí, sempre uma data meio próxima. Então, tá, meu amigo, você é muito mais fera de Bíblia que Jesus, né? Porque isso estava lá, Jesus falou assim: nem eu sei esse negócio. Aí você fala assim: mas eu decifrei, né? É porque Jesus pede minha café pequeno. Gente, por favor, é uma coisa assim tão idiota. A realidade é que não existe pista sobre isso. Jesus virá como um ladrão sem aviso. Então, assim também, Jesus nem tem como dizer vai ser nas semanas após a destruição de Jerusalém, e nem vai ser
15, 20, 30 séculos depois. Ele não tem como dizer. A única coisa que ele vai dizer é, agora depois disso você tem que estar pronto, mas lembre que aí pode demorar muito ou pode demorar pouco, você não vai saber. O que você tem que saber é que você tem que ficar pronto. Veja então como que ele mostra isso, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Em que sentido? Ele não está dizendo em todo sentido, tipo assim, na época em que Noé vivia na terra, o mundo inteiro falava só um idioma. Então vai ser assim também, então Jesus não pode voltar porque ainda tem muito... Não, entendeu? Ele não está dizendo em todo sentido. Né? As pessoas, né, os homens do mundo todos usavam barba e nenhum raspava o rosto naquela época. Então vai ser assim, sei lá se era assim. Mas eu estou dando exemplos. Não é esse tipo de coisa. Ele vai explicar. Veja em que sentido é semelhante. Olha a semelhança, verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebeu a semelhança? O mundo vai estar pensando assim, nada diferente está acontecendo. Não está tendo nada, nenhuma crise no mundo indica que a gente está perto do fim do mundo. E aí, de repente, eles verão Jesus aparecendo no céu e será tarde demais. Verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Como assim? Bem, ele não acabou de falar que Deus enviará os seus anjos que recolherão os seus eleitos de todos os lugares do mundo onde tem gente salva? Então os anjos chegarão e eles vão pegar uns e levar para encontrar Jesus nos ares e outros não serão arrebatados. Outros ficarão. Veja então, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, se você não estiver preparado, isso vai te pegar de surpresa. O que você faz para estar preparado? Você é convertido, está servindo ao Senhor, você está preparado. Se você não está servindo ao Senhor, você não está preparado. E você não sabe quanto tempo você tem. Continuando, eu quero então agora pular para Lucas 17. Eu quero ler a partir do capítulo 17 de Lucas, verso 22. E eu quero que você observe comigo que aqui não é nem um sermão profético de Cristo, tá? Isso aqui é uma coisa que Jesus falou em outra ocasião, antes. Mas ele fala sobre o dia do juízo e ele descreve nessa linguagem. Observe aqui comigo. Lucas 17, 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Veja só, eu vou embora, eu vou ser assunto ao céu. Vocês vão ficar sem Jesus aqui, vocês vão querer de novo um daqueles dias onde eu estou com vocês. Olha o verso 23. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Quer dizer, cara, nem perca seu tempo. Mas a pessoa chega e diz assim, Jesus voltou, ele está lá na Coreia. Ih, esquece, nem perca seu tempo. Por que não? Verso 24. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Agora, você está notando que aqui nessa passagem, Jesus não está falando nada sobre a destruição de Jerusalém para os romanos? Aqui não tem isso não. Mas aqui ele diz, a minha segunda vinda será assim. Será como um relâmpago passando, cruzando o céu, e todo mundo vai ver em todo lugar no mundo. Então você nota que isso aqui liga com Mateus 24 e obriga a interpretação daquela passagem ser uma referência a realmente a segunda vinda, e não a destruição de Jerusalém com uma linguagem hiperbólica.
Aqui também você nota que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, quando acontecer aquele dia, quem não estiver preparado, acabou. Se você não está preparado, vai ser igual assim, quando Deus fechou a porta da arca, mas ninguém entrou. Quando Deus choveu fogo e enxofre sobre Sodoma, não sobrou para ninguém. Quem estava preparado antes, saiu da cidade, quem ficou lá dentro, já era, é tarde demais. E será assim naquele dia. Então, Jesus está dizendo que não existe salvação de ninguém depois daquele dia. Todo mundo que não está preparado quando Jesus voltar, é eliminado e acabou para eles a chance de salvação. Então, veja só o que acontece. Quando Jesus volta, existe gente salva no mundo? Existe. O que vai acontecer com esse povo? Bem, os mortos ressuscitarão primeiro, então os mortos salvos, juntamente com os vivos salvos, serão arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. E a Bíblia diz que nesse dia, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Porque naquele momento, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Ou seja, naquele momento, todo mundo que é arrebatado para o céu vai ser arrebatado já com o corpo glorificado. Os ressurretos com corpos glorificados e os vivos com corpos glorificados por uma transformação sem passar pela morte. De modo que um anjo te pegar e te levar para cima, você vai ficar com medo não. Você não vai ter nem como sentir medo, você vai perceber que você tem um corpo imortal que nem machuca mais. Então não vai ser uma aventura que você vai assim, tá olhando tipo assim, por favor, devagar, anjozinho, devagar. Nossa, estou com medo, não, por favor, sem emoção. Não vai ser assim não. Você vai embora feliz. E vai chegar lá no céu, encontrar com Jesus no meio das nuvens e vai voltar com ele dessa maneira, já uma pessoa revestida de imortalidade. E os outros? Os outros serão todos destruídos. E não tem mais ninguém sobrando. Você só tem no mundo. Os que então naquele dia são destruídos e lançados para o fogo eterno. E os que passam a ter corpos glorificados no dia da volta de Jesus. E a volta de Jesus não vai acontecer de uma maneira que ninguém viu. Ele arrebata a gente, some, mas ninguém vê ele no céu. Totalmente diferente do que a Bíblia escreve. E muita gente acha que vai ser assim. Ok? Deixa-me ler um pouco mais aqui. E veja como que o Senhor Jesus Cristo também fala aqui nessa passagem. Verso 34, em Lucas, ele diz: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Ou seja, abutre não aparece em todo lugar que tem carniça? Ok. Onde tiver gente no mundo, vai acontecer. Não vai ter nenhuma vilazinha em nenhum lugar remoto que não vai presenciar e não vai participar. Vai acontecer para todo mundo. Aquele dia da volta de Cristo vai ser uma coisa realmente assustadora. Aproveitando que eu estou em Lucas, veja comigo Lucas 21. E eu quero que vocês vejam aquela coisa que é descrita, que o sol apagará, a lua deixará de dar sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Então, aquele escuro absoluto, então Jesus aparece com grande fulgor e glória no céu. O que vai acontecer então também, a Bíblia descreve que, bem, deixa eu ler. Lucas 21, verso 25 diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e grande glória. Isso aqui é impressionante, gente. O que Jesus vai fazer não vai ter uma coisa assim, você nunca viu uma produção de cinema que tem condição de fazer um dramático como Deus. E Deus vai fazer um negócio que será assim extremamente assustador. Primeiro as pessoas vão dizer assim: o que está acontecendo? O sol escureceu, o céu ficou tudo escuro. E o mundo vai ser abalado e agitado de uma maneira que vai estar, assim, todo mundo vai estar pensando: o mundo está desabando, o mundo está acabando, o que está acontecendo aqui? As ondas, todas assim, de uma maneira absurda, sei lá o que vai acontecer, mas a Bíblia diz que as pessoas vão ter tanto medo que vai ter gente que vai desmaiar de terror. E então, Jesus vai aparecer e as pessoas vão dizer: é a volta de Jesus. Aquilo que os crentes estão dizendo que vai acontecer e que eu achava que era mentira, que não tinha como acontecer. É isso que vai acontecer.
Então, gente, isso aqui é uma coisa assim, impressionante. Bem, deixa-me seguir em frente e vamos ler algumas outras coisas. Então, Jesus vai então concluir o seu sermão falando por meio de parábolas para fazer a aplicação disso que então ele acabou de explicar. Em Mateus 24. Em Mateus 24, no verso 45, Jesus então dá a primeira parábola para ilustrar tudo isso. E olha como que ele explica. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, primeira parábola, ele fala, então, vocês têm que estar preparados. Agora, pense no seguinte, é como se o mundo é de Deus e ele diz para você agir de uma certa maneira no mundo dele. Ilustrando, então, imagina um dono de uma propriedade que contrata um mordomo e diz, eu vou embora, eu vou dar uma viajada aqui, e você cuida da minha propriedade. Mas fica aí cuidando certinho da minha propriedade até eu voltar. E então, o dono da propriedade, viajando, o mordomo começa a pensar assim, eu estou achando que esse cara não vai voltar não. Meu senhor demora em voltar. E ele começa a pensar assim, eu acho que esse negócio não vai acontecer. O que realmente às vezes acontecia de uma pessoa viajar assim e morrer na viagem e nunca voltava. Então o homem fala, eu vou ficar mais espaçoso aqui. Ele começa a aproveitar de tudo que é propriedade do homem, usar para ele, e começa tipo assim, eu que estou mandando nessa propriedade na ausência do outro, e começa a abusar dos outros servos, e explorá-los, e bater neles, e tá lá, né, bebendo com os ébrios na propriedade do homem, e gastando os recursos dele em si mesmo. E Jesus diz, então o cara que está fazendo assim, vai se dar mal, porque o dono da propriedade vai chegar numa hora que ele não imagina, e vai pegar ele, e ele vai estar enrascado. Ok, o que é isso aqui? E Jesus então diz, ele será lançado onde haver choro e ranger de dentes, ou seja, o inferno. Algumas pessoas estarão sujeitas a olhar o que Jesus falou sobre a sua vinda e dizer assim, eu estou achando que esse negócio vai acontecer não, que já passou muito tempo. Percebe como Jesus está indicando que poderá acontecer, de demorar muito mais do que as pessoas estão achando? E começar a falar assim, eu vou preocupar com esse negócio, esse Jesus vai voltar não. E Jesus diz, vai cair nessa cilada aqui. Próxima parábola. Capítulo 25, agora o verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Que é a segunda parábola. Deixa eu explicar essa parábola rapidamente. Nas cerimônias de casamento daquela época, assim como hoje, além de noivo e noiva, tinha outras pessoas convidadas a participar do casamento. Tipo, nós temos daminha, temos padrinhos e tal. E na cultura deles era muito comum chamar outras moças solteiras para participar, que eram amigas da noiva, em situações assim, era uma honra muito grande. Então, aqui você tem 10 que são convidadas a participar nessa qualidade. Só que o noivo tem que chegar para acontecer a cerimônia. E as pessoas estão aguardando o noivo chegar. E o que acontece então? Algumas delas são prudentes, elas pensam assim, vai que o noivo demora muito a chegar? Então a gente vai levar ali uma lâmpadazinha com
o óleo que necessita para queimar, para manter a luz acesa. E se esgotar, aí a gente tem uma vasilhinha a mais para abastecer de novo, para iluminar mais. Outras são nessas, não estão preparados para uma coisa tão prolongada. Bem, acontece que o noivo demora para chegar. Ele chega meia-noite. Quem que chega meia-noite? Esse negócio assim, o previsto, ainda mais naquela época, né, escureceu, já está tardão. Então o pessoal imaginava que o noivo chegaria de dia. Mas ele demorou e demorou e demorou. Então sabe o que aconteceu? As moças todas foram dormir. Falaram assim, vou tirar um cochilo aqui. Agora veja, dormir aqui não é sinal de nada de errado, não. Não é que, não podia ter dormido. Não. As sábias dormiram. Não há problema nisso. Mas só que enquanto elas dormem, quando chegar vai ter um grito, alguém vai anunciar a chegada, aí a gente levanta. Ótimo. Beleza. Então, estão ali nessa condição e chega realmente o noivo. Meia-noite que ele chega. Aí ouve-se o grito. O noivo chegou. Só que nesse período todo ficou ali, enquanto elas dormiam, as lâmpadas apagaram. E elas então precisam de colocar mais azeite e acender o fogo de novo. Mas tem 5 delas que estão prontas para isso e 5 que não estão. As que não estão, portanto, ficam desesperadas. Ok, o que está sendo retratado aqui? É simplesmente o seguinte. Vai ter gente que por mais que Jesus Cristo aparentemente esteja demorando mais do que era razoável acreditar que ele venha, vai ter gente que vai ainda dizer assim, mas ele vem, e eu estarei preparado. E tem gente que vai dizer assim, ele vai vir nada não, a história de Jesus vir, quanto tempo que o pessoal está falando isso, não está acontecendo isso. Entendeu a ideia? Então essas pessoas depois vão querer dar um jeito de estar prontos e não vão estar, porque você tem que estar preparado antes que ele apareça. Uma vez ele apareceu, sabe o que acontece? Aí não tem mais chance não. Então, mais uma vez, isso aqui é bem claro no sentido que se quando Jesus Cristo vier, você não estiver já salvo esperando, você não pode ser salvo depois. Você vai ser destruído depois disso. Existem maneiras de pensar sobre a segunda vinda que pessoas falam assim. Quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a igreja e levar a igreja embora. E aí quem ficar para trás vai sofrer muito, mas vai poder se converter depois. E eu já vi até mesmo, eu já tive um folhetinho publicado por uma editora chamada Chamada da Meia-Noite. Tem a ver com essa parábola aqui. Mas essa editora fez um folhetinho que você coloca nos seus documentos, coisa assim, que quando você for arrebatado, os seus amigos, familiares que ficarem para trás vão olhar lá seus documentos e encontrar lá. Para onde que eu fui? Eu fui arrebatado, eu estou com Jesus, e agora vai seguir esse homem ruim que vai governar o mundo agora não, porque agora vai ter o anticristo, e aí ele vai governar o mundo, mas ele é do mal. Então você tem que seguir a Bíblia, e aqui tem uns versos aqui para você entender o que é salvação. Aproveita e converte agora, porque você não estava pronto, não foi arrebatado, então aproveita agora. Gente, isso é ilusão. Isso é ilusão. Se o dia que o arrebatamento acontecer, você não for levado, um será tomado e deixado o outro, já era, porque a porta fecha, e depois não adianta, eu vou correr atrás do azeite agora, entendeu? Assim como que Jesus está explicando. Não existe salvação depois desse dia. Fechou a porta, mas ninguém entra. Última parábola, Mateus 25, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 2. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ok, vamos então pensar nessa frase aqui toda. Isso aqui que a Bíblia está dizendo é uma parábola para dizer que enquanto Jesus Cristo se ausenta indo embora, entre a sua partida, sua ascensão e sua segunda vinda, cabe a nós servirmos a Cristo aqui na terra. E aqui então nós temos uma pessoa que não é declaradamente hostil contra Jesus, mas ele recebe um talento e ele não faz nada com aquilo. Na verdade, ele fica naquela situação diferente do que aqueles que vão dizer assim: nós somos inimigos de Jesus. Ele está dizendo isso não, ele só está dizendo assim: eu não vou realmente me desgastar aqui com isso, porque, não, isso aqui para mim é uma coisa que eu não vou me empreender dessa maneira. Bem, essa pessoa, Jesus está tratando também como um ímpio, mesmo que não seja um ímpio declarado. E quando ele volta, ele cobra dessa pessoa. E ele está dizendo, então, se você recebeu muito talento, então cuide de produzir muito. Recebeu menos talento, então produza com o que você tem. Mas se você ficar assim, o que eu faço para Deus, para ajudar a causa de Deus, não faz diferença mesmo, porque eu sou tão pequenininho, insignificante, que eu não tenho nem os 2 talentos igual os outros lá, muito menos 5, então vai fazer diferença, eu vou enterrar aqui o meu talento, mas assim, de Deus. Você vai perceber que Deus vai cobrar rigorosamente. Isso aqui, por exemplo, fala muito sobre aquela pessoa que é, por exemplo, um desigrejado, que não se reúne, que não ajuda uma igreja a ir para frente para proclamar o evangelho, fica arranjando desculpa para dizer, eu não vou não, porque isso não é eu não preciso fazer assim para ser de Deus e tal. Vai então, fica de fora, não seja parte da grande comissão de levar pessoas a entender o evangelho, a ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a tomar ceia, a ser sujeito à disciplina da igreja, estar sobre a autoridade da palavra de Deus e colocado para fora em disciplina da igreja, inclusive quando está em rebeldia. Fica de fora então, não colabora com a igreja na missão não. Você vai ser arguido como o servo mau e negligente que não usou o seu talento, deixou ele enterrado. E isso aqui é um recado muito sério. Muita gente está vivendo essa experiência hoje. Bem, e por fim, a partir do verso 31, Jesus ilustra mais outra coisa. E mais uma vez, ele vai trazer nossa atenção realidade sobre o que significa a sua segunda vinda. Verso 31 ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Agora eu parei no meio do verso, eu quero que você observe bem. Jesus está dizendo exatamente o que vai acontecer. Isso aqui é quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Percebeu? Em que ocasião que acontece isso? Na segunda vinda. Ok, o que acontece na segunda vinda? Então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos das ovelhas. Então quando Jesus Cristo volta, o que ele faz? Ele separará toda a humanidade em 2 grupos e fará um juízo. Isso aqui é o dia do juízo. Isso aqui é o juízo final. A Bíblia está dizendo que o juízo final se dá que dia? No dia da segunda vinda. Então isso aqui, assim, desembola muita coisa na sua escatologia. Algumas pessoas olham isso aqui e dizem, não, porque quando Jesus voltar, aí ele vai reinar em Jerusalém, vai ter 1000 anos, vai ter 1 milênio, e o juízo final é só depois disso. Então o que você faz com essa passagem? Muita gente que acredita nessa ideia que Jesus vai voltar a estabelecer 1 milênio e depois terá o juízo final, não atenta ao fato que essa passagem explicitamente diz que o juízo final é na ocasião em que Jesus volta. Ele volta e traz o juízo final. O dia da volta de Cristo é o dia do juízo final. Algumas pessoas notam o que está dito aqui, e então, para insistir na ideia de que ainda existe, depois da volta de Cristo, que Jesus não vem no último dia, mas que depois ainda tem mais 1000 anos, o que eles dizem é que, não, esse julgamento aqui não é o juízo final.
é outro julgamento. E aí piora muito o quadro, porque isso aqui é o juízo final, sim. Qualquer pessoa consegue perceber que isso aqui é o juízo final. Mas algumas pessoas querem sair fora disso e então vão tratar isso aqui como outra coisa. Mas eu quero ler com vocês essa passagem e você vai perceber que em forma de parábola, estamos tratando aqui do juízo final, sim. Veja que ele chega e ele separa todo mundo em dois grupos, certo? Ovelhas de um lado direito, e bodes do lado esquerdo. Veja o verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, tem um reino que vocês vão herdar, que desde o início, antes de criar o mundo, isso aqui já era o plano de Deus. O grande plano de Deus para dar um reino para o seu povo, agora vai se cumprir. Entra no reino. Isso aqui é um reino temporário? É um reino eterno? Continue observando. Jesus então diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que coisa interessante. Então, por um lado, Jesus vai lidar então agora com quem? Com os seus, os salvos. E ele vai dizer para o seu povo: eu vou então agora te recompensar pelas coisas boas que vocês fizeram. Vocês notaram com toda essa conversa que ele não citou um pecado, uma falha deles? Eles tinham pecados? Tem. Só que tem uma questão, que se você está em Cristo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Deus não vai levantar um pecado para lançar na sua cara, porque Jesus já pegou aquilo e levou tudo embora, e ele separou de nós os nossos pecados mais do que o Oriente dista do Ocidente. Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. E ele não vai levantar ali para falar conosco dos nossos pecados. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar das coisas que nós fizemos que foram contribuições positivas. E o quadro aqui é: Deus tem um povo neste mundo, e quando você mexe com o povo de Deus, Jesus toma isso bem pessoalmente. Lembra quando ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo estava perseguindo naquela altura, antes de se converter, os cristãos. Jesus disse: você está fazendo assim, você está fazendo assim comigo. Agora, veja só, você sabe muito bem que existe no mundo toda uma população enorme do mundo que é bem hostil ao Evangelho e bem antagônico aos cristãos. E no meio dessa situação, os cristãos devem ser um apoio uns para os outros. Devem ajudar uns aos outros, porque a perseguição é real, a oposição é real. E quando nós somamos, aqui no Brasil, por exemplo, nós não estamos tendo muita perseguição. Sabe por quê? Por causa da quantidade de crente que tem. Você já percebeu que tem tanta gente aí que nem faz nada, a não ser simplesmente ser crente na casa deles, e ir na igreja, e frequentar a igreja, e professar Cristo abertamente, torna o volume de crente tanto que uma pessoa que desejaria fechar as igrejas todas e até matar os crentes, não tem muito como fazer isso, porque tem gente que gostaria de fazer isso no Brasil. Mas nós temos um apoio aí até na coletividade de tantos irmãos que Deus nos permitiu ter aqui nessa cultura. Cada um soma, mas se sumisse todo mundo, eles pegariam os poucos que tivessem e dariam um jeito. Percebe como que é? Todo mundo que está do lado certo ora pelos irmãos perseguidos e ajuda uns aos outros e faz essas coisas todas e soma, e Jesus está contabilizando isso tudo. E você pode ter certeza que no dia do juízo, você que acha assim: cara, eu sou só um crente mediano aqui na minha igrejinha, o que eu faço? Você vai perceber que, na verdade, você está contribuindo, sim, pelo bem de muita gente, e você é parte da bênção de Deus sobre a igreja. Você ora pelo povo de Deus no mundo? Você ora que Deus não permita que as portas abertas para a pregação do Evangelho do Brasil se fechem? Está vendo? Todo mundo está fazendo diferença. E no final das contas, Deus vai te mostrar o que foi a sua vida, como a sua vida teve impacto. E você vai ficar surpreso, falar assim: eu fiz isso aí? E Deus vai falar assim: e para mim, foi comigo que você fez.
porque você ajudou esse irmão ali. Aquele estava passando uma dificuldade, você foi lá. Aquele outro estava doente, você orou por ele. Todas essas coisas, Jesus fala assim, você fez isso, você mostrou carinho comigo. E a gente vai ficar assim, uau! Agora, por outro lado, ele vai falar também com os outros, de um outro tom. Veja o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Não te demos assistência. Então ele lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer, a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então veja só, a humanidade é dividida em dois grupos. Um grupo, Deus nem fala com eles das coisas erradas que eles fizeram, porque eles foram perdoados dos seus pecados. E os outros, Deus trata com eles dos seus pecados, inclusive pecado de omissão. Muito pecado de omissão. Deveria ter feito isso, mas Jesus mesmo avisou. Quem de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele eu também terei vergonha no dia do juízo. Então as pessoas que não assumem a bandeira cristã, se unem, e como Moisés, que preferiu sofrer com o povo de Deus no Egito, do que viver os prazeres transitórios do pecado, todo mundo neste mundo que não quer se associar com o cristianismo, assumir a vergonha da cruz e neste mundo ser hostilizado porque professa eu sou cristão sim, e não vai tomar o partido do povo de Deus, todas essas pessoas, todas elas, ouvirão de Jesus isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não serão mais permitidos ter uma oportunidade de salvação. Então o que acontece nessa ocasião? Jesus volta. E quando vier o Filho do Homem, como diz esse texto, na sua majestade e todos os anjos com ele, Jesus irá separar a humanidade em dois grupos. Um grupo, ele dirá, vocês entram na vida eterna. Vocês entram na vida eterna. Esse pessoal depois tem como algum deles morrer, perder a salvação e... Não, eles entram de uma vez aí na vida eterna. No reino eterno preparado desde a eternidade. E o outro grupo, para o castigo eterno. Isso aqui é o fim do mundo. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Então aqui é um ensino de Cristo sobre essas coisas. Esses textos são bem claros e nos ajudam a ter uma capacidade de, então, olhar outras passagens da Bíblia e saber como trabalhar essas passagens e como encaixar uma coisa na outra, tendo esse parâmetro. Vem o dia e vem como surpresa. E naquele dia, então, você tem que estar preparado, porque depois não tem salvação para ninguém, não. Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração. Senhor Deus, nos conceda que estejamos realmente preparados para aquele dia, Deus, tantos avisos. E sabemos, ó Deus, que também pouco tempo existe para falar com as pessoas de Cristo e do Evangelho. Que possamos aproveitar as oportunidades e saber, ó Deus, que o dia se aproxima. E, Deus, por mais que seja também um dia assustador para aqueles que não estão prontos, é também, ó Deus, um dia em que o pecado será, então, interrompido de vez para que não seja mais praticado. E nós ansiamos, ó Deus, pelo raiar do sol da justiça. E nós ansiamos, ó Deus, para que haja novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. E por isso também, desejando isso, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, nós oramos também, Maranata, vem Senhor Jesus. E nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém.